Te louvamos, Espírito Santo. Muito obrigado por transformar a nossa vida, a nossa história, por habitar em nós, por nos dar os dons, por nos dar os frutos. Obrigado, Espírito Santo. Continua moldando em nós o teu caráter, a tua vida. Continua moldando em nós Cristo. Continua fazendo da nossa jornada uma jornada onde as marcas de Cristo são vistas em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Amém. Vamos continuar na nossa série. A gente vai colocar mais uma vez aqui a nossa imagem. Nós estamos falando sobre as alianças que Deus teve com o ser humano desde o início da humanidade, mas todas elas se encontram dentro de uma figura maior, uma figura de redenção, uma figura de perdão, porque nós vimos nos últimos domingos que o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, antes que o mundo tivesse sido formado, o Cordeiro já tinha sido entregue. O que quer dizer que toda a atmosfera que nós vivemos é uma atmosfera de redenção, de transformação. E a gente começou falando sobre a aliança que Deus fez com Abraão. A gente já falou da aliança que Deus fez com Adão domingo passado. E hoje nós vamos falar da aliança que Deus fez com Davi. O tema da nossa ministração hoje, então, vai ser aliança davídica. Mas eu quero falar profundamente também sobre o tabernáculo de Davi. Amém? Então, o tabernáculo de Davi é um símbolo do que nós viveríamos hoje, e ele foi marcado basicamente com uma adoração profunda e verdadeira. Então, Deus fez uma aliança com esse homem chamado Davi, e ele escolhe Davi, ele chama Davi, transforma a sua história, e no meio dessa caminhada, ele faz uma aliança com Davi, que é a última antes de Cristo, e ela vai apontar para tudo que Jesus faria. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que Deus achou Davi. A aliança que foi feita com Davi começa com Deus achando Davi. E eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, que vai dizer: agora, porém, seu reinado não permanecerá. Era Deus falando com Samuel a respeito do reinado de Saul. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ou seja, Deus está removendo Saul e está levantando um novo homem chamado Davi. Eu vou falar rapidamente sobre isso, porque Davi não tinha nem ideia do que estava acontecendo, gente. Davi, nesse exato momento, era um pastor de ovelhas, que estava cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, e ele não tem ideia que de um lado da história, o maior homem da nação de Israel, chamado Samuel, está dizendo que Deus levantou um novo homem, e que Deus achou um homem segundo o coração dele. O legal da história é que nem Samuel sabia que era Davi. Nem Samuel sabia que era Davi, porque Samuel fala: eu recebi de Deus que há um novo rei. E agora Samuel sai para ungir esse novo rei, e ele vai à casa de Jessé. Mas ele sai como uma missão secreta, a qual ele não pôde dizer o que ele estava fazendo, porque se Saul soubesse que um novo rei estava sendo ungido, toda a casa de Davi seria morta. Se você não estuda profundamente a Bíblia, uma dica é ver a casa de Davi na Amazon. A série. E estuda, né? Porque lá você vai ver um pouquinho do que a história fala sobre a família de Davi, sobre quem era Davi, e ali vai mostrar que quando Samuel chega à casa de Davi, você precisa entender que Samuel era a pessoa mais importante do reino, mais importante até do que o rei. Então, quando Saul se levanta contra Samuel, porque ele fala assim: olha, se Samuel não está dizendo que eu vou ser mais rei, eu vou ter que dar um jeito. A parte maior de todo Israel continua ouvindo Samuel, porque fala: foi Samuel que levantou Saul. E foi Samuel que levantou Saul porque Deus fala com Samuel. Então você imagina Jessé recebendo a visita de Samuel, e Samuel sem falar porque estava indo. E Jessé fala: mas por que você veio na minha casa? E Jessé fala: olha, se alguém perguntar, você vai dizer que eu vim aqui apenas para sacrificar. Você não vai dizer que eu vim ungir um novo rei. Mas eu vim ungir um novo rei,
e esse rei vai ser da sua casa. Quando Samuel, então, chama os filhos de Jessé, começa a passar um por um os filhos de Jessé, e Samuel erra. Por que erra? Porque Samuel viu o exterior. A Bíblia fala que Samuel, ao ver os primeiros filhos de Jessé, fala assim: certamente é esse. São homens fortes, são homens bonitos, são homens que combinam com um rei. E aí vem aquele versículo que Deus fala com Samuel, que todo mundo já ouviu, que diz assim: Samuel, o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. E quando passam todos os filhos de Jessé, Samuel fala assim: olha, não tem mais nenhum? E Jessé fala assim: tem um. Isso sou eu que estou dizendo, porque na Bíblia ele só fala assim: tem um, mas não está aqui. Agora, você já imaginou tanto que Jessé acreditava em Davi? Para Samuel ter falado: chama todos os seus filhos. Aí Jessé: Davi não precisa vir não, deixa Davi lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel fala assim: olha, pois pode chamar esse. Então você imagina que nem a família de Davi conseguia enxergar em Davi que o reino seria dele. E aí Samuel manda chamar Davi. Quando Davi chega, Deus fala assim: esse é o homem. E aí Samuel unge Davi com óleo, e o Espírito de Deus paira sobre a vida de Davi, e a partir dali começa o caminho de Davi até assumir o trono, o que eu vou reduzir muito, porque senão a gente ficaria aqui alguns domingos falando do caminho de Davi, da caverna de Adulão, das fugas, de como ele se tornou um guerreiro, enfim, de toda a história, até que ele então assume o reino. Ele agora se torna rei. E a primeira coisa que Davi faz ao assumir todo o reino é que aquilo que ele vivia atrás das malhadas ou junto com as ovelhas, ele faz todo Israel viver. Ele traz o quê? A Arca da Aliança. E quando ele traz a Arca da Aliança, ele celebra com todas as suas forças, mostrando que essa aliança que Deus faz com Davi, há uma atmosfera de adoração muito forte em toda ela. Porque Davi era um adorador. Antes de Davi ser um rei, antes de Davi ser um guerreiro, Davi era um adorador. E o que Davi faz então, é que toda a nação de Israel passa a ter acesso ao Deus verdadeiro. Ele traz a arca, e ele vai colocar agora a arca não mais no tabernáculo que estava em Gibeão, que era o de Moisés, mas ele cria um novo tabernáculo em Sião, e ele coloca a arca em um lugar onde todo o povo de Israel tinha muito mais acesso do que anteriormente. A gente vai falar isso mais no final da pregação. Mas a parte mais importante é que Davi começa a levantar um louvor a Deus de forma ininterrupta. Ele levanta 24 horas de adoração a Deus. Eu acho que é por isso que a gente tem aquele louvor que é: como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta. Por quê? Porque Davi era um adorador e agora ele coloca Israel para adorar. Então Deus acha Davi. Vamos ler o Salmo 89, 20. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Olha que versículo lindo. Deus dizendo que encontrou Davi. E Deus não encontrou Davi de forma fácil. Não foi em um palácio. Davi estava sozinho nas ovelhas. Assim, ele era totalmente imperceptível, mas o Deus que tudo vê, viu Davi. Então a Bíblia fala: achei Davi. Se você for ler o livro de Atos, quando Estevão está defendendo a fé perante o Sinédrio, as autoridades judaicas, ele fala assim: assim como Deus achou Davi. Que maravilha nós termos um Deus que procura, e um Deus que escolhe seres humanos improváveis para escrever a história. E Davi, o fato de Davi ter sido achado, já apontava para Cristo, que também foi achado santo, puro, poderoso. E Cristo, ele completa, nós vamos estudar isso hoje, a obra que começou lá em Davi. A aliança que Deus faz com Davi apontava para Cristo. E Jesus, no seu ministério, também escolheu pessoas improváveis. O que mostra que o Deus que achou Davi, também achou Pedro, João, Tomé, pessoas totalmente improváveis. E o que mostra que o Deus que achou Davi, que achou Abraão, e que agora em Cristo achou cada um de nós. Eu não sei você, eu fui achado quando ninguém me via. Quando não existia valor, propósito, vida, Deus de alguma maneira em Cristo conseguiu achar. Então esse primeiro ponto já apontava para um Deus que acha pessoas atrás das ovelhas, pessoas que ninguém vê, e são chamadas de príncipes, reis e sacerdotes. Aleluia! Será que você pode aplaudir Jesus? Amém.
E agora nós vamos passar para o segundo ponto, onde Deus promete a Davi um reino. E nesse ponto Deus vai fazer com Davi uma aliança. E como a nossa série é sobre alianças, eu quero dar ênfase ao que vai acontecer aqui. Então vamos lá, 2 Samuel capítulo 7, e a gente vai ler alguns versículos agora. E eu preciso que você ligue o seu modo de foco total e que você abra o seu coração para o Espírito Santo ministrar a você, amém? Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, ou seja, Davi agora estava onde? Em um palácio. E ele estava estabelecido. E o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Aleluia. Era um tempo de paz. Era um tempo que Davi estava no palácio. Era um tempo que ele não estava preocupado com guerra, que ele não tinha que planejar estratégia de guerra. Não era um tempo que... Gente, descanso. Nessa hora que tudo estava indo muito bem, vamos ler o versículo seguinte. Porque Davi manda chamar o profeta Natã. Isso eu acho muito legal no coração de Davi. Que por mais que ele fosse ungido, era ou não era? Por mais que ele tivesse a presença de Deus, ele é o principal homem da nação. Ele agora tem um desejo e ele manda chamar quem? O profeta. Porque ele sabia que Deus tinha a sua forma de agir. E nasce no coração dele um desejo muito grande. E ele fala assim, eu vou chamar o profeta para saber se esse desejo aqui vem de Deus. E ele fala para o profeta Natã. Quem era Natã? O sucessor de Samuel, tá? Veja, eu moro num palácio. Uma casa de cedro, devia ser uma baita casa. Enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Quem tinha colocado a arca na tenda? O próprio Davi. E agora ele está olhando tudo, ele está falando assim, eu moro num palácio, eu tenho paz, eu tenho descanso, eu estou olhando lá para fora e a arca de Deus está numa tenda. Versículo 3. Natã respondeu ao rei, você sabe que Davi nem terminou de falar o que ele estava pensando? E Natã já falou assim, olha, vai, pois o Senhor está com o rei. Olha que coisa maravilhosa. Natã olhava para Davi e sabia assim, Deus está com ele. Você já imaginou nós termos líderes que a gente confia porque a gente diz assim, Deus está com ele. E Natã errou também. Por quê? Porque Natã olhou Davi e falou, Davi é ungido, Deus está com você, vai e faz, esse desejo vem de Deus. Mas Natã naquela mesma noite foi para sua casa, porém o Senhor disse a Natã, vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Para aí, aleluia, louvado seja Deus, porque Natã e Davi estavam pensando, isso é justo, e Davi, um adorador, agora ele não quer mais uma tenda, ele quer construir uma casa para Deus, e Deus vê a conversa. Eu preciso parar aqui 2 minutos, porque se a gente tivesse um pouquinho de coragem de que Deus está conosco, a gente avançaria muito mais. Os dois se reúnem e eles falam, Deus está com a gente, vai e constrói. Eles não ficam com medo, com dúvida. Por quê? Porque provavelmente eles tinham sinais de Deus, que Deus estava abençoando o que eles faziam. Mas agora Deus vê o que eles conversaram e eles falaram, e Deus falou assim, isso eu não posso deixar. E a primeira coisa que Deus aparece para Davi nessa aliança é dizendo, você acha que você constrói uma casa para mim? E isso revela já o evangelho. Porque Deus estava dizendo, na aliança que eu vou fazer, você precisa entender, não é você que constrói para mim, sou eu que construo para mim mesmo. Na aliança que Deus faz com Davi, a primeira coisa é, você acha que você tem capacidade de fazer algo para mim? E isso já nos revela a cruz, porque se a cruz não fosse necessária, a gente daria conta. Mas por a gente não dar conta, a cruz é necessária, mostrando que só Deus pode construir para Ele mesmo. E agora Deus acha o homem que Ele ama, e que tem o coração dele, e fala, você não está pronto para construir a minha casa. Versículo seguinte. Desde o dia, agora Deus vai dar uma aula de história para Davi. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Quem tirou Israel do Egito? Até hoje, eu nunca morei numa casa. Que Deus é esse? Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. Uau! O que Deus estava dizendo é, vocês estavam em tendas, eu estava em tenda também. Que Deus é esse? Seguimos. E no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, eu nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro?
Agora vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. E disso Davi entendia, porque ele era homem de guerra. O que Deus já estava dizendo é: eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas. Ah, meu irmão, Davi já devia estar chorando. Porque quando Deus revela para a gente a nossa história e mostra que na nossa história era a história dele, acabou. Agora Natan volta dizendo: Davi, deu errado. Porque Deus mandou te dizer: você acha que você constrói a casa para ele? Porque foi Deus, o Senhor dos Exércitos, que te viu atrás das ovelhas. Onde você cuidava das ovelhas, e eu o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou, e destruí os teus inimigos diante dos seus olhos. Para um pouco aí. Que Deus é esse? O que Deus está dizendo para Davi é: eu andei nas suas escolhas. O que Deus está dizendo para Davi é: Davi, eu escolhi você, mas eu estive com você por onde você andou. O que quer dizer que Deus, na história de Davi, viu as escolhas muitas vezes que Davi fez e falou assim: eu estou com você. Meu Jesus amado, sabe qual é o problema muitas vezes da gente? O tempo inteiro a gente não entende que Deus está por nós, Deus é por nós. E a maioria dos cristãos tem medo de viver a vida, porque ficam assim: eu não sei se é a vontade de Deus. Eu não sei se é a vontade de Deus. E aquilo que é a vontade de Deus, que é a nossa maior glória, a nossa maior alegria, para muitos se tornou uma prisão. E o que Deus está dizendo para Davi é: Davi, eu fui com você e eu te dei vitória diante de todos os teus inimigos. Agora, vê se não é a mesma bênção que Deus deu a Abraão. Vitória dos inimigos. Tornarei o seu nome tão conhecido quanto dos homens mais importantes da terra. Versículo 10. Providenciarei uma terra para meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro. Para aí. Eles já não estavam na terra? Estava ou não estava? Davi já não era o rei na terra prometida? Mas você vê que agora Deus aparece para ele falando de uma outra terra prometida. Deus aparece para Davi dizendo: eu sei que você está num palácio, eu sei que você está seguro, eu sei que você prosperou, eu sei que você tem paz, mas isso não é sombra do que eu vou fazer. Porque eu vou dar para vocês um lugar seguro, eu os plantarei onde vocês jamais serão perturbados, nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. E eu creio que aqui Deus novamente apontava para o rei de Salém, dizendo: há uma cidade que eu sou o arquiteto, há uma cidade que eu construo. Veja, se a terra prometida geográfica fosse o final, Deus jamais prometeria um outro lugar. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, porque Ele é a nossa herança, Ele é a nossa terra, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso lugar seguro. Aleluia. Eu acho que eu não li o final do versículo 10. Li sim, 11. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, Deus declara, ou o Senhor declara, que fará uma casa para você, uma dinastia real. Que aliança é essa, gente? Eu quero fazer você uma casa. Deus fala: eu faço uma casa para você. Quão grande é o Senhor nosso Deus, louvado seja Deus. Davi acorda e fala: eu já sei, eu não posso estar tão bem enquanto a arca está num lugar como uma tenda. E Deus fala para ele: você acha que eu me preocupo de estar em uma tenda? Eu nunca reclamei de estar em uma tenda. Mas Davi, olha só, eu gostei do seu coração. A aliança que eu vou fazer é diferente. Você não me constrói uma casa, eu construo uma casa para você. Mas agora o versículo termina dizendo: uma dinastia real. Uma dinastia real. A promessa de Deus é: a partir de você vai vir uma dinastia real. Vamos seguir. Pois quando você morrer e for sepultado, ou seja, Deus estava dizendo para Davi: a sua vida vai chegar ao fim, você vai ser sepultado com seus antepassados. Escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. Adão
de Eva vai vir um descendente, e ele vai esmagar a cabeça do inimigo. Abraão, a sua semente vai abençoar o mundo. Você tem ideia que o coração de Davi fez Deus posicionar Davi na linha dos descendentes? Agora Deus olha para Davi e ele vê o caminho. Pode colocar de novo a imagem da série? E Deus vê o caminho e ele fala assim: olha, nesse caminho inteiro agora eu vou colocar um homem novo. No caminho de Adão, de Noé, de Abraão, eu vou colocar esse homem chamado Davi. Por quê? Porque agora eu vou prometer para ele a mesma coisa que eu prometi para Abraão. Eu vou prometer para ele um descendente. E nesse descendente, o reino será para sempre colocado. Nesse descendente, a dinastia real jamais terá fim. Vamos voltar para Samuel? Ele é quem construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Calma, que vale um glória a Deus, e você nem entendeu ainda. Davi fala: eu vou te construir uma casa. Deus fala: você não pode me construir uma casa. Eu construo uma casa para você. E eu vou construir uma casa para você, onde um dos seus descendentes vai reinar para sempre. Você vai morrer e vai ser sepultado com seus antepassados, mas um dos seus filhos não vai passar. Esse filho vai construir para mim uma casa. Esse filho que não vai passar vai construir para mim uma casa. E eu vou colocar o nome dele ou ele no trono para sempre. Veja, quem constrói a casa é o descendente. Aleluia. E aqui eu quero deixar claro, porque muitas vezes a gente leu isso achando que Salomão ia construir a casa. O descendente não é Salomão, porque o reino de Salomão foi dividido pelos próprios filhos, e a dinastia ali já foi dividida. Salomão passou e morreu. O templo de Salomão foi destruído, e Jesus, quando olhou para eles, falou assim: eu vou destruir esse templo, mas eu vou reedificar um outro. Eu vou destruir esse que foi construído e eu vou reedificar um eterno. E é por isso que hoje a gente pode cantar: eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. O que a gente canta hoje é: veio um descendente de Davi que não construiu um palácio, mas fez de carne e osso habitação. Deus estava dizendo lá em Davi, dizendo: olha, alguns séculos para frente vai vir um que vai me construir uma casa e eu vou lhe dar o trono. Aleluia. Versículo 14: eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Só quero deixar claro que isso é a cruz, não vou me aprofundar, mas já era um retrato da cruz. Se ele pecar, e glória a Deus que ele nunca pecou, mas você pecou, eu pequei, e o filho tomou o nosso lugar, e ele foi corrigido em o nosso lugar, e a vara, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 15 vai dizer: contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. E o verso 16, aqui a gente finaliza essa parte: sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Aleluia. E o que é que nós humanos temos costume em fazer? Como Samuel fez, como Natan fez. A gente julga promessas eternas olhando a realidade, é aí que a gente erra. E a gente pensa: se Deus prometeu um descendente a Davi, é Salomão. Mas não é Salomão. Salomão foi a continuação do reino de Israel, e glória a Deus por Salomão. Mas eu quero abrir no primeiro versículo do Novo Testamento. No primeiro versículo que as pessoas começam a falar sobre Cristo. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 1, versículo 1. Porque durante séculos a gente pode ter ficado pensando: quem é o descendente? Mateus começa dizendo: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e descendente de Abraão. O Novo Testamento começa com Mateus dizendo: se queremos enxergar quem é o descendente prometido a Abraão e o descendente prometido a Davi, só há um: Jesus Cristo.
Tem ideia que o Novo Testamento começa respondendo que por séculos ficou em suspenso? Quem será o descendente de Davi? Quem será esse rei que vai trazer paz? Quem será esse rei que vai trazer um novo domínio? Quem será esse rei que vai nos dar descanso? Quem será esse rei? E eu quero dizer que Gabriel, quando encontra Maria, também fala sobre isso. Lucas capítulo 1, versículo 32. Porque Gabriel vai anunciar para a virgem, lembra de Eva? Do ventre de uma vai vir um que vai destruir a cabeça do inimigo. Agora Gabriel desce do céu, o anjo que traz boas notícias. Vem como uma flecha, uma cidade de Nazaré, improvável. Encontra uma virgem improvável. E fala com ela assim, versículo 31. Consegue voltar? Eu sei que às vezes trava, porque eu já tinha passado esse. Não precisa não, já falei o que era, vamos 32 mesmo. Esse menino, Maria, será grande, e ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado. Gente, Gabriel aparece para Maria. E ele fala, eu tenho uma boa notícia. Agora o trono de Davi vai ser ocupado eternamente. Agora a aliança de Davi aponta para Cristo. Vamos para o versículo 33. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Deus cumpre as suas alianças. Deus cumpre as suas alianças. Fala para quem está do lado, Deus cumpre as suas alianças. Davi passou, morreu, até hoje a gente vai a Israel, tem um dos dias que o pessoal fala, vamos visitar o túmulo do rei Davi, e o túmulo está lá. Mas a promessa que Deus fez a Davi foi, você vai descansar com os antepassados, mas vai vir um, e ele vai reinar para sempre. Quando Gabriel vem trazendo a notícia direto do forno, pão quente, saiu direto do céu para avisar a virgem, ele fala, agora eu tenho uma notícia. Não foi Salomão, não foi Roboão, não foi nenhum dos que passou. O que está no seu ventre é o que Deus escolheu para reinar para sempre. Qual é a aliança de Davi? A mesma base da aliança com Salomão. Perdão, com Abraão. Tem ideia que na aliança de Davi, Davi fala, eu vou te construir uma casa. Deus fala, quieto. Abraão fala, qual sinal eu vou ter? Deus fala, dorme. Porque a aliança verdadeira nunca vai ser feita entre Deus e um ser humano. Vai ser feita entre o Pai e o Filho. E ela é a aliança da cruz. Se fosse feita conosco, nós a quebraríamos, nós falharíamos, nós a destruiríamos, como foi com Adão. Mas a aliança verdadeira sempre aponta para o Pai e o Filho no alto do monte, dizendo, é eterna, é imutável, é real. E aí no alto do monte, aquele que não conheceu o pecado, se faz pecado de nós. O nosso rei, o rei de Salém, morre em nosso lugar e nos oferece pão e vinho. Durante 3 dias o seu corpo desce, mas o seu espírito sobe. E no 3º dia, foi como Deus prometeu a Davi, ele reinará para sempre. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele ocupa o trono para sempre. Agora você imagina que Davi está vendo tudo isso. E aqui nós chegamos no último ponto da nossa pregação, chamado Pentecostes. Porque eu falo que nós estamos vivendo o cronômetro celestial. Eu não sei como isso acontece. Eu sei que em alguns momentos da nossa história, Deus permite a gente entrar no Kairos. E nesse exato domingo que nós estamos falando sobre Davi, é o domingo de Pentecostes. E sabe quem Pedro usou para basear o que estava acontecendo em Pentecostes? A aliança que Deus fez com Davi. Pedro se levanta e começa a dizer, estava tudo unido. E eu quero só falar que essa aliança com Davi e a vida de Davi é um sopro de graça dentro da antiga aliança. Se você for estudar o que Davi fez, ele olhou para o futuro, penso eu, tá? Isso eu estou pensando, e falou, isso que vai acontecer lá, como eu faço acontecer agora? Por exemplo, no tabernáculo de Davi,
ou na época de Davi, existiam 2 tabernáculos funcionando ao mesmo tempo. O de Gibeão, que era o de Moisés. Em Gibeão existia ritual, existia o Santo dos Santos, existiam lugares que o povo não entrava. No de Davi existia louvor 24 horas por dia, e o povo tendo acesso àquilo que não tinha antes. Isso mostra que um dia viria o nosso tabernáculo verdadeiro, e ele tabernaculou entre os homens, tornando acessível o que a gente não tinha acesso. Eu imagino Davi pensando, olha, eu vou trazer a arca, eu vou colocar ali. Existia um livro antigo que a gente leu, Júlia leu também, Caçadores de Deus. E os caçadores de Deus falam que pela primeira vez é como se Israel pudesse olhar a arca, porque eles nem viam a arca, e falar, meu Deus. E Davi ensinava a eles, é assim que se adora a Deus. Quando a arca está no nosso meio, é assim que a gente adora a Deus. Davi é tão radical na sua adoração, que a sua própria esposa Mical, um dia o repreendeu. Quando a arca entrou em Israel, Davi fala assim, eu sei que agora entrou quem manda em tudo. E quando quem manda em tudo entra, ele tira sua coroa, tira suas vestes reais e dança como uma criança diante da arca. Mical está na janela olhando tudo. Pensei em fazer uma pregação com o tema, cuidado com a janela. E Mical está da janela olhando tudo, e ao invés de descer e receber a glória daquele momento e dançar com Davi, ela está da janela olhando tudo e olhando o marido dela. E deve ter pensado, aí está o homem que vence guerras, aí está o homem ungido, aí está o homem, principal figura de Israel. E olha como ele está dançando. Quando Davi chega em casa, ela está preparada e com o discurso pronto, dizendo assim, que papelão fez o rei? Que papelão fez o grande homem de Israel? Dançando como um vassalo, como um servo qualquer, diante da arca. E eu quero dizer que Davi não teve tanto problema com Golias quanto teve nesse dia com Mical. Porque é mais difícil você enfrentar a esposa do que o gigante. Mas Davi olhou para ela e falou assim, eu te digo uma coisa, diante de Deus eu dancei. E o que ele está dizendo é, você nunca entra entre eu e Deus. Nunca se coloca entre a minha adoração com Deus. E ele fala assim, o que eu fiz de coração puro diante do meu Deus. E eu faria de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que Davi está dizendo é, quando nós vemos essa atmosfera da nova aliança, há uma adoração genuína que toma conta da gente. Há uma adoração genuína que toma conta do nosso corpo. Há algo que você fala, eu quero entregar também, eu quero participar também, porque grande é o Senhor. E Davi faz Israel adorar 24 horas por dia com ciclos de adoração. E ele fala, nessa terra, nesse lugar, as nações vão ser abençoadas. E o tabernáculo de Davi abre uma porta para o futuro. O tabernáculo de Davi, escuta o que eu estou te dizendo, o tabernáculo de Davi abre uma porta para Pentecostes. Por que eu sei isso? Porque Davi é o homem que o tempo inteiro chama as nações. Durante o seu tabernáculo, eu não vou ler, mas Amós 9:11, se puder colocar. Deus amou tanto o tabernáculo de Davi que diz assim, olha, naquele dia eu restaurarei a tenda caída de Davi. Eu não quero o templo de Salomão. Eu não quero o tabernáculo de Moisés. No dia que eu for redefinir a humanidade, no dia que o meu príncipe reinar, no dia que Cristo estiver reinando, eu vou fazer algo. Eu vou redesenhar e eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Será que a gente tem ideia do nível de adoração que Davi prestou a Deus? Para Deus olhar e falar, o que eu vi na sombra foi tão radical, o que eu vi Davi fazendo na sombra foi tão incrível, que quando a luz chegar, eu vou redesenhar o que ele fez lá de novo. E Amós, o profeta, disse, olha, naquele dia, Deus vai restaurar a tenda caída de Davi. Deus vai restaurar a adoração genuína. Deus vai restaurar o que Davi profetizou. E eu quero dizer algumas das coisas que Jesus profetizou. Porque Davi é a pessoa que mais profetiza sobre os gentios vindo. Salmo 67, Davi grita, louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Davi sabe que Deus tem uma aliança com Abraão, com Israel, mas Davi olha o tabernáculo e ele fala, esse é o lugar que todas as nações vão vir adorar. E ele chama as nações dizendo, louvem-te os povos. Salmo 96 diz, anunciai entre as nações a sua glória.
anunciai entre os povos a sua glória, que o teu amor seja tão grande que não fique só em Israel, que os povos cantem as suas maravilhas. Salmo 117 diz: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios. Todos os gentios. Eu acredito que no dia de Pentecostes Deus lembrou da adoração de Davi. Em Atos capítulo 2, o dia que a gente comemora hoje, a palavra fala que o Espírito Santo desceu com línguas de fogo. E existia em Israel pessoas de toda parte do mundo, e eles ouviam as maravilhas de Deus na sua própria língua. Ouçam, povos, as maravilhas de Deus. E em Pentecostes o Espírito Santo desce, fazendo com que todas as nações que estavam ali ouvissem as maravilhas de Deus na sua própria língua. Uau! Uau! Mas naquela época não existia só Israel. Mas Davi está cantando e louvando: um dia todas as nações da terra vão vir. Um dia os gentios vão se prostrar. Um dia, você tem ideia que ele está olhando para a cruz? Ele não tinha com tanta clareza o que Paulo pôde dizer, que na terra, no céu ou debaixo da terra, todo joelho se dobre. Mas Davi, usando o espírito profético, está dizendo: vai chegar o dia em que as nações vão se reunir. E o dia de Pentecostes é o dia que o óleo é derramado sobre o corpo de Cristo, e que o Espírito Santo começa a fazer o reino de Jesus visível através da igreja. Escuta, não através de um exército, através da igreja. Como os reis faziam o seu reinado acontecer? Exército. Mas agora um novo rei é coroado, e sabe o que ele derrama sobre a igreja? Óleo. O Espírito, dizendo: não é por força, não é por poder. Quando Jesus sobe aos céus, ele fala: fiquem na cidade, porque eu vou mandar o Espírito Santo, e ele vai sacudir vocês, e ele vai transformar vocês de fora, de dentro, de um lado, do outro, e vocês não vão ser mais os mesmos. Vocês vão ser minhas testemunhas, ou seja, vocês vão anunciar o que vocês estão vendo e vivendo por onde vocês passarem. Vocês vão sacudir o mundo não com armas, mas com o poder do Espírito. E sabe o que isso significa? Que todo tabernáculo e todo templo tinha glória. Quando Moisés faz o tabernáculo, a glória de Deus desce. Quando Davi faz seu tabernáculo, a glória de Deus desce. Quando Salomão levanta o templo, a glória de Deus desce. Por quê? Porque o tabernáculo e o templo era o lugar da habitação do Senhor, e onde Deus habita, a glória de Deus desce. Agora Jesus prepara uma nova casa chamada igreja. E o que estava faltando? A glória. Mas em Atos capítulo 2, a glória de Deus desce, não sobre um local, não sobre uma estrutura, mas sobre 120 pessoas que começam a anunciar a grandeza de Deus. Aleluia! E eu quero terminar lendo com vocês Atos capítulo 2, versículo 29 a 36. Porque agora você imagina Jesus preparando aqueles que vão levar o reino adiante. O que eles precisam? O Espírito Santo. E aí Pedro se levanta, e ele diz assim: irmãos, está no meio do reteté, está no meio do agito de Jesus, está no meio da glória de Deus sendo manifestada sobre eles. E Pedro fala assim: permitam-me dizer com toda a convicção. Esse é o Pedro que tinha negado, esse é o Pedro que faltava convicção, esse é o Pedro inconstante. Mas agora, no poder do Espírito, ele fala assim: me escuta, porque eu falo com toda a convicção. Por quê? Porque agora ele é uma casa cheia da presença. Ele se torna o lugar onde a terra encontra Deus, não mais em um auditório, mas em filhos e filhas legítimos batizados pelo Espírito. E ele fala assim: eu falo com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta. E o que o profeta faz? Vê o futuro. O profeta é aquele que anuncia o futuro como se fosse presente. E agora Pedro está dizendo: Davi era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento, uma aliança, que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo.
estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo. Eu vou repetir esse versículo. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e que todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto saibam, e eu digo para nós, portanto saibam com certeza todos em Israel, e eu digo em Brasília, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Coloque-se de pé no seu lugar. A aliança de Davi aponta para Cristo. A aliança de Davi aponta para Cristo. E é domingo de Pentecostes, amém? E o que nós vamos cantar agora? Nós vamos cantar que o céu se une à terra. E nós vamos cantar que esse Deus que nos ama faz com que coisas celestiais se unam a coisas terrenas. E nós vamos orar para que nos próximos 10 minutos nós possamos viver a glória que Davi viu nas sombras, que nós possamos viver em plena luz. Que aquilo que Davi disse: venham povos e adorem, que nós possamos dizer agora: nós somos esses povos. Nós somos essas nações que viram a mensagem da cruz e se curvaram, que viram a mensagem da cruz e se arrependeram, que viram a mensagem da cruz e disseram: Cristo, nós cremos que Tu és o descendente de Davi, aquele que reina para hoje, aquele que reina hoje e para sempre. Amém, igreja? E que enquanto nós estivermos louvando, que curas aconteçam, que libertação aconteça, que batismo no Espírito Santo aconteça, porque essa é a promessa do reino de Deus. Misericórdia dele nessa manhã. Então vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Entregue a ele uma nova adoração. Maravilhoso ele e o tanto que ele me quer. Vamos entregar a ele um novo som.
quero pedir para tirar a letra da música e colocar a imagem da redenção, da aliança. Porque um dia Davi viu e se recusou em não prestar uma adoração verdadeira. Um dia Davi olhou e falou: vai vir um descendente que vai se assentar no trono, e a ele seja honra, glória e adoração. E essa música que nós estamos cantando é uma música conhecida. Então eu vou pedir para você adorar com todo o seu coração, dizendo que sim, Ele nos amou, que sim, Ele se entregou, que sim, nós somos a sua herança e Ele é o nosso galardão. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai. Por toda a história, se a graça é o oceano, em todas as alianças, o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. suba! Que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama. Ele me ama, nós somos tua herança, somos tua herança, Ele é o nosso se a graça é o oceano, estamos o céu se une à terra com meu coração dispara. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Teu olhar de graça nos atrai. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Restaura, Senhor, restaura em nosso meio a adoração perdida, restaura em nossos dias o tabernáculo caído, restaura, Deus, restaura, Senhor, em nossa geração uma fome, uma sede por mais. Restaura, Senhor, uma adoração genuína, não por cargos, não por lugares ou por posição, mas uma adoração diante da sua presença, Senhor. Jesus, visita as nossas crianças, visita os nossos jovens, visita as nossas vidas, visita, Senhor. Visita, Senhor. Nós queremos dançar de novo, Jesus. Nos alegrar de novo, Jesus. Sem nos preocupar com a nossa reputação, sem nos preocupar com o que vão dizer ou pensar, mas nos colocando à disposição. Nos colocando à disposição. Porque assim como nós lemos, Davi viu a ressurreição de Cristo. Ele viu que o descendente vencia. E
nós queremos também, Jesus, dançar diante da realidade da sua ressurreição, porque o nosso Rei vive, o nosso Rei vive, Ele vivo está o nosso Senhor. E nessa manhã, Deus, nós queremos declarar: encontra um lugar de dança no nosso meio, encontra um lugar de descanso no nosso meio, encontra um lugar de liberdade aqui, Jesus. Quebra os muros, Jesus. Quebra os muros, Jesus. Quebra as barreiras, Jesus. Não mais um templo feito por mãos humanas, mas a casa feita pelo Filho. A casa feita pelo Filho. E nós pedimos, Deus, que comece, Jesus, um mover de adoração espontânea e verdadeira, de entrega, de vida espontânea e verdadeira. Que entregue, Jesus, que seja entregue neste lugar uma adoração genuína, Senhor. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. Hello, hello. O dia do Senhor chegou. Batam palmas os povos. O dia do Senhor chegou. 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 Sejam livres todos os povos. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. Dance em liberdade. O dia do Senhor chegou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. Os coxos dançarão. O dia do Senhor chegou. Os tristes se alegrarão. O dia do Senhor chegou. Os mortos viverão. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. Batam palmas todos os povos. O dia do Senhor chegou. Abre o caminho para o Rei. O dia do Senhor chegou. 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 Ele governa com justiça. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou. O dia do Senhor. Então dance, dance, dance.
graça e a alegria e a paz de Pentecostes esteja sobre a sua vida. Que a dança dos livres, que a dança dos curados, dos libertos esteja sobre a sua vida. Que um cântico espiritual te seja dado e que você possa celebrar e se alegrar, porque o dia do Senhor chegou e o nosso Rei vive e reina para todo sempre. Amém.